Muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, conforme a hora em que estiverem a assistir, a entrar neste pequeno programa, nesta pequena comunhão de ideias. E então iria falar-vos um bocadinho deste tema apaixonante que é a arte religiosa, que é a arte na Igreja, pelo que ela vale em si mesma, mas também pelo que ela significa no que é específico da Igreja, porque quando falamos da arte na Igreja, não estamos apenas a falar de estilos, eles são importantes, naturalmente, e há realizações magníficas em cada um dos estilos artísticos, mas quando falamos de arte na Igreja também falamos de outras realidades. Falamos de pregação, falamos de anúncio, falamos de evangelho, falamos de patética, falamos de virtudes que se tentam implementar, falamos de notícias religiosas que se tentam espalhar, ou seja, iria tentar, depois de um primeiro excursus sobre os vários estilos que a arte cristã tem, pegar nas três grandes dimensões da arte cristã que a afirmam na sua especificidade. A arte cristã tem um fortíssimo valor histórico-narrativo, irei dar algum exemplo disto. A arte cristã tem um fortíssimo sentido patético-exortativo, chama-nos para o bem, para as virtudes, para Deus, para o alto, para os valores. E depois, a arte cristã tem um fortíssimo sentido simbólico. Muitas das coisas são para além do que são, valem para além do que mostram, trazem uma mensagem que ultrapassa aquilo que é apenas mensurável ou tornado objeto. Então, se permitires, iremos fazer esta viagem. Vamos começar pelo princípio. E o princípio da arte cristã está debaixo da terra, está no subsolo, está nas catacumbas. Como vocês sabem, a palavra catacumba vem de catacumba, ao pé do buraco. E então como é que isto aconteceu? Os cristãos sabem que os primeiros tempos são tempos de perseguição. Normalmente, quando se encontram ou conservam coisas, é debaixo da terra. Começam por cavar um pequeno buraco, começam a fazer uma escadaria por ali fora. Obviamente escolhem os terrenos próprios para isto, não podem ser terrenos muito compactos, de muita pedraria, muito duros. Tem que ser terrenos muito argilosos, algo alagadiços ou barrentos. Começam a fazer escala. Este buraco permite a luz para os primeiros passos, tem que se dar ali por baixo. Estes espaços de catacumba são muitas vezes espaços de sepultura, vão-se rasgando óculos nas paredes à medida que se vai descendo e que se vai andando. Mas depois, de vez em quando, há espaços maiores para uma família mais abastada ou para uma classe de pessoas mais significativa. Imaginem, quase como nos nossos cemitérios, temos as campas normais, mas temos os jazigos de família. E aí temos construções mais apuradas, de maior dimensão, mais rebuscadas. Assim acontecia no subsolo. Então, nestes cubículos maiores, por alguma razão maiores, porque afetos a uma família mais nobre, porque para a gente eclesiástica de maior timbre, de maior nobreza, aqui temos três manifestações artísticas. Uma são as pinturas murais. São feitas de uma forma muito rápida, não é? Acabou de se cobrir a parede, ainda está fresca a caliça, e então há um tratejo muito rápido, sem grandes preocupações de pormenor, pintam-se algumas cenas. O que é que se pinta nas catacumbas? Cenas que têm a ver com afetos cristãos, obviamente. Tem a ver, por exemplo, com cenas dos sacramentos. A Eucaristia, sobretudo, é a mais retratada. Porquê? Porque se fala do pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem comer deste pão nunca mais morrerá. Mas também aparece, por exemplo, o bom pastor. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das catacumbas de São Calixto. Aparece o bom pastor. Porquê? Porque depois da gente morrer, quem é que a gente espera encontrar? O juiz severo? Não, a gente espera encontrar o bom pastor que é capaz de pôr a ovelha às costas e que está aí para ir à procura até da ovelha perdida, pelo carinho que ele tem até pelos mais frágeis e pelos mais pecadores. Muitas vezes nas catacumbas, também nessas pinturas morais, também aparece a fé na ressurreição. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Jonas, que de vez em quando é pintado. E porquê é que é pintado o Jonas? Porque o Jonas, ao terceiro dia, apareceu vivo na praia, expelido pelo cetáceo.
Bom, o terceiro dia para os cristãos é muito importante, que é um dia da ressurreição. As catacumbas falam sempre de ressurreição, sempre, sempre, nunca demora. E estas pinturas que nós temos ali são para dizer, muitas vezes se fala do batismo, da água que jorra, a água é símbolo da vida, e então nas catacumbas aparece muitas vezes esta cena da água. Também podem aparecer cenas que têm a ver com isto. Aquilo que humanamente é insolúvel, em Deus encontra a solução. Imaginem que eu numa pintura de uma catacumba pinto o Daniel na cova dos leões. O Daniel humanamente tinha salvação, estando metido numa cova onde estão leões esfomeados? Obviamente que não. Mas safou-se porquê? Porque Deus é Redentor, Deus é Salvador e tudo pode. Bom, então fechamos aqui o primeiro buquê, que são estas pinturas morais das catacumbas. A 2 dimensões apenas. A pintura é tratada ao nível da altura e da largura, apenas estas 2 dimensões. Já percebemos que tudo é feito muito rapidamente. Às vezes até para acabarem mais depressa a cena, os pintores que estavam habituados a pintar cenas profanas ainda metem lá pelo meio elementos dos profanos, porque eles pintam isso mais depressa antes que aquilo seque e as cores se alterem. E, portanto, estas pinturas têm a ver com fé, com ressurreição, com vida, com Deus Salvador, com a bondade e com a misericórdia de Deus. Nas catacumbas, no subsolo, temos uma outra manifestação artística, que são as lápides. As lápides podem ser em mármore, podem ser em calcário, podem ser em ardósia, mas as lápides. O que é que normalmente tem as lápides? Podem ter o nome da pessoa que está ali. Às vezes tem a profissão que a pessoa exercia durante a sua vida. Vamos imaginar que é um ferreiro e aparece lá um martelo de ferreiro. Vamos imaginar que é um tanoeiro e na lápide pintaram uma pipa. Pintaram, não, incidiram uma pipa, por incisão. As lápides têm muitas vezes a profissão de quem está sepultado. E depois outra coisa que tem muitas vezes é o dia do nascimento. E eu gostava de chamar a atenção para isto. Nunca na arte catacumbal, sotérria, se fala de morte. Nunca, nunca, nunca. Nada alude à morte. Quando queremos pôr o dia em que a pessoa faleceu, põe-se dia natalis, dia do nascimento. Nasceu para Deus naquele dia. Então a lápide tem o nome, tem a profissão, tem o dia do nascimento para Deus. E depois pode ter outras coisas. Pode ter, por exemplo, uma âncora. Porquê? Porque o Cristo é a âncora de salvação. O que é que a gente faz com um barco se quer que ele não se afunde e não se desoriente? Lançamos para o fundo da água a âncora. A âncora permite que o barco não se afunde, que o barco não se perca, que o barco não saia destruído. Então Cristo é para nós a âncora da salvação. Podemos ter outros símbolos, por exemplo, o alfa e o ômega, para dizer que Deus está no princípio e Deus está no fim, está sempre, está em toda a parte, acompanha-nos sempre. E não é pelo facto de termos morrido que Ele deixará de nos acompanhar. Podemos ter outros símbolos. Olhem, um símbolo muito bonito que os cristãos usam desde o princípio é o símbolo do peixe. Porquê? Porque a palavra peixe, se nós pusermos as letras do peixe assim na vertical, se fizermos que em português se chama um acróstico, então isto dá Jesus, Filho de Deus Salvador. Irtus, é assim a palavra. Que nós podemos desdobrar cada inicial para dar estas frases que eu acabei de dizer e, portanto, a palavra peixe posta em acróstico dá para nos afirmar que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Redentor. Muitas vezes os primitivos cristãos, até para fugirem às perseguições, se identificavam apenas com este símbolo. Se numa porta aparecesse um peixe, um outro cristão, era quase como a senha e a contrassenha para quem andou na tropa. Perdoa o meu telespectador esta comparação. Mas quem visse aquele peixe sabia, olha, aqui mora um cristão. Era uma espécie de senha e contrassenha. Nas lápides nós encontramos isto. Bom, caríssimos, já fizemos aqui um pequeno naco de história. Para já, ainda sempre debaixo da terra. 3 grandes manifestações artísticas dos cristãos. A saber, a pintura mural, já explicamos. Os sarcófagos, autênticas bíblias na pedra. Alguns sarcófagos são autênticas bíblias na pedra. E depois as lápides,
onde muito se escreveu e muita fé também se expressou. A princípios do IV século, a Igreja começa a poder aparecer à superfície. Todos vocês estudaram história, conheceram um personagem chamado Galério, que era um inimigo figadal dos cristãos, mas que, a um dado passo, percebendo que os muitos martírios de cristãos tinham produzido um efeito contraproducente, diria o Tertuliano, sangue de mártires é a semente de novos cristãos, de novos mártires. Então Galério resolveu dar tolerância ao cristianismo. Logo a seguir Constantino, com a chamada Paz de Constantino, o famoso Édito de Milão de 313, deu a plena liberdade ao cristianismo. E ao longo desse IV século, haveremos depois de chegar à Cunctos Populos do Teodósio em 380, por aí, e chegamos ao cristianismo como religião oficial do Império Romano. Deu-se uma reviravolta de 360 graus na política religiosa do Império. O paganismo era abençoado e o cristianismo condenado. Agora temos exatamente o contrário. O cristianismo é abençoado, é protegido, é impulsionado pelos próprios imperadores e pelo próprio Império, e no final do IV século, postergado é o paganismo. Os imperadores foram grandes mecenas do cristianismo, a começar no próprio Constantino, quer aqui na parte ocidental do Império Romano, quer na parte oriental. E as grandes construções patrocinadas pelo imperador Constantino e seus sequazes são as basílicas, a 3 ou a 5 naves, a estrutura cruciforme basilical. Esta estrutura basilical é adotada pelos cristãos por uma razão muito simples. Já percebemos que a arte cristã tem sempre uma mensagem, tem sempre um anúncio, tem sempre um púlpito. Se o imperador tem direito a uma casa muito grande, de grandes dimensões, normalmente com um grande corredor central, lá no fundo do corredor o imperador está sentado no seu trono, e depois tem 2 serventias laterais, ou 4, para se passar os soldados, as armas, enfim, para a logística. Se os imperadores têm direito a uma casa assim, então o imperador dos cristãos, o basileus dos cristãos, não tem direito a uma casa igual? Não tem direito a uma basílica? Pois, evidentemente que sim. Então este tipo basilical, que depois vai influenciar as nossas catedrais medievais, este tipo basilical é aquele que se implementa. Naturalmente, construindo à superfície, depois este edifício, esta basílica, tem que ter recheio. No caso da Itália, o recheio tem muitos mármores. Os italianos são felizes porque o mármore é de uma beleza extrema, tem desenhos, tem brilho, é uma coisa absolutamente fantástica. Mas depois, lá pelo meio, há que acrescentar outras coisas. E o que é que se acrescenta? A doutrina tem que continuar a fazer-se. A pregação continua a fazer-se. O anúncio tem que continuar a acontecer. E então temos muitos mosaicos, temos pintura e temos escultura. Esta escultura pode acontecer na pedra ou pode acontecer na madeira. Normalmente são os 2 materiais mais usados. Obviamente que nem todas as construções vão ser basílicas. Quando o cristianismo chega aos habitantes dos pagos, aos pagãos, assim chamados, hoje a palavra pode ter um sentido diferente, mas na Gênese pagão significa habitante do pagos. Percebemos que inicialmente o cristianismo é um fenómeno citadino. Quem primeiro conhece o Cristo são as cidades, depois é que se vai espalhando para os tais pagãos, habitantes dos pagos. À medida que o cristianismo vai avançando, vão surgindo outras construções de menor porte, à medida das necessidades de cada localidade, de cada freguesia, de cada população. Normalmente, para além da igreja paroquial, aparece também o espaço sepultura. Este espaço sepultura chama-se cemitério, e queria voltar a esta palavrinha daqui a bocadinho. Já as catacumbas também se conheciam por esse nome de cemitério. E então passamos a ter o cemitério. Normalmente há também o batistério. No princípio o batistério é uma coisa muito solene, muitas vezes com um edifício à sé, feito de propósito, com uma estrutura muito imponente, normalmente com uma teologia muito interessante. O batismo obrigava a descer para passar pelas águas para ressurgir.
o que fazia lembrar o Mar Morto, a passagem do povo de Israel pelo Mar Morto para chegar à terra da liberdade, para chegar à terra onde jorra o leite e o mel. Eram assim essas edificações batismais para os batismos, os batistérios, e portanto este tripé acaba por aparecer nas nossas paróquias. A igreja, às vezes aparecem outras construções também para rezar, pequeno porte em várias localidades, espalhadas pela freguesia, oradas, capelas, etc. Mas no central temos a igreja, temos o cemitério e temos o batistério. Eram as três estruturas. À medida que o clero se descentraliza e vai para essas ruralidades, também é costume construir-se a casa para que o sacerdote possa viver junto da comunidade paroquial que tem que evangelizar e santificar, e aparecem também as residências paroquiais. Mas não nos perdendo no assunto que nos chama aqui, estamos a falar da arte, então temos agora a arte basilical, temos as construções à superfície, depois da basilical temos as igrejas, as capelas, as oradas, etc. E depois temos estes recheios, que são feitos de pintura, são feitos de escultura, são feitos de mosaico, um elemento muito importante. Não se esqueçam que o Gutenberg não existe na Antiguidade, nem nos inícios da Idade Média, nem na Idade Média. Estamos a falar de séculos XVI para o Gutenberg, não é por aí. E, portanto, a catequese tem que se fazer de outra forma. A catequese faz-se através da arte cristã. A arte cristã é um púlpito, é um autêntico evangelho, é uma autêntica Bíblia. E ali nos princípios é feita assim, nos mosaicos, na pintura e na escultura. Como nós sabemos, a um dado passo a Europa é invadida pelos chamados povos bárbaros. E caiu o 476, cai o imperador romano do Ocidente. A partir daqui o que vai acontecer? Estas populações que vêm cá ter, umas vêm com o cristianismo numa versão adulterada, que é o arianismo, e foi preciso converter essas tribos ao cristianismo ortodoxo. Outras tribos que nos invadiram vinham pagãs e, portanto, foi preciso convertê-las ao cristianismo. Esse processo, não vou aqui descrevê-lo, foi feito. É óbvio, cada tribo trouxe a sua arte construtiva, o seu modo de fazer as coisas, e, portanto, temos arte sueva, temos arte visigoda, temos arte asturiana, temos arte moçárabe, temos arte lombarda, temos arte merovíngica, temos arte carolíngia, temos arte otoniana, uma vasta gama de eletrodomésticos. Todos estes povos constroem igrejas, têm símbolos religiosos, têm forma de propagar a mensagem e de evangelizar. É uma riqueza enorme, uma diversidade enorme, às vezes em dimensões um bocadinho mais contidas que o período forte dos romanos, ou o forte do românico que vem a seguir. Quando chegamos ao século XI, começa a despontar um estilo outra vez enorme, de muita grandeza e imponência, que é o românico. Esse românico vai buscar o nome ao romano, no fundo é o tentar recuperar a grandeza clássica, voltar às origens, como se quiséssemos fazer um parênteses tudo que foi o período primitivo medieval, como se quiséssemos meter os povos bárbaros todos dentro de uma concha e fazê-los desaparecer. Este românico faz aparecer edifícios de grande porte, mas sobretudo este românico gira à volta de um conceito que é o conceito de segurança. A Europa tinha passado por muita instabilidade, tinha passado por muitas confusões, por muitas invasões. Eu estou-vos a falar a partir de Braga, basta nós pensarmos, tivemos os suevos, depois tivemos os visigodos, depois tivemos os árabes, muita instabilidade. E então o que é que se pensou agora que a Europa já estabilizou, que já se fez a miscigenação das populações românicas aqui existentes e as germânicas que para aqui vieram, já estamos com as terras trabalhadas, com prosperidade. Pensou-se construir, então, voltando ao clássico, mas com segurança. Este com segurança começou por implicar várias coisas. Primeiro, os tetos, fazê-los em pedra. E porquê fazê-los em pedra, os tetos das igrejas? Para evitar que uma flecha incendiada, como era o caso quando eram de madeira, de um momento para o outro incendiasse completamente a igreja toda. Ao colocarmos esta segurança nos tetos com este material, nós colocamos toneladas de peso lá em cima.
Isto obrigou a todo um sistema de colunas, a todo um sistema de tramos, a todo um sistema de compensação de pesos, a todo um sistema de contrafortes. Toda a gente conhece os contrafortes do románico. E porquê tudo isso? Exatamente porque é preciso, enfim, aguentar com o peso que vem por lá fora. Claro que nestas igrejas muito compactas, muito fortes, muito pesadas, tem que se cuidar da luz. A luz é contida. Porquê que a luz é contida? Nós não podemos, se queremos estar seguros, rasgar grandes janelas, senão qualquer um parte o vitral e entra pela janela lá dentro. Quando nós entramos numa construção românica, a luz nós só temos luz para ver praticamente para nos deslocarmos e para não esbarrarmos em coisa alguma. Normalmente esta luz como é que se distribui? Nos transeptos temos pequenos pontos de entrada de luz. É curioso, por exemplo, quando estou na Sé a celebrar, a luz vem ter comigo ao meio-dia, ali em cima do altar, não é? De manhã, quando se vai celebrar, as igrejas viram-se todas para norte, é uma coisa muito interessante, viram-se todas para o oriente. Do oriente vem o Salvador, do oriente vem os Reis Magos, o sol nasce no oriente. Temos uma gateira, temos uma pequena janela sempre no fundo da ábside para iluminar o altar quando estamos ali de manhã. E na porta tem uma pequena rosa, ou rosácea. Esta rosácea que a Idade Média colou muito a Nossa Senhora, como sendo a rosa. Há até uma devoção que é a devoção do Rosário a Nossa Senhora. Não queremos desenvolver muito isso, mas é muito interessante esta devoção. Normalmente, os espaços fortes catequéticos de uma catedral romana é o tímpano, e no tímpano normalmente colocamos o Cristo Pantocrator, o Senhor do mundo, não é? O que governa, o que reina no mundo e reina na igreja. Às vezes, numa das portas laterais pode aparecer, por exemplo, o Cordeiro. São os dois grandes símbolos da escultura em pedra do românico, o Cristo Pantocrator e o Cordeiro. As igrejas são imponentes, temos o coro alto para espalhar bem o som quando se trata de cantar. Temos os púlpitos que ajudam também o som a vir de cima e que ajudam a que o som se propague devidamente. Encontraram os nossos antepassados meios de fazer respirar a igreja. A luz entra então contida por estes espaços que eu estive a definir e assim se define a igreja românica. Também aqui de maiores ou menores dimensões, conforme o sítio onde a igreja está colocada. Porque o Cristo Pantocrator na porta? Na Idade Média a experiência da morte é familiar a toda a gente. Famílias numerosas, muito pouca longevidade. Se temos 10, 12, 14 filhos, se temos uma rechimbada de primos, se temos não sei quantos tios, se temos os pais, os avós, a experiência da morte. Ou seja, na Idade Média estamos sempre a olhar para a hora em que vamos ter que prestar contas. Lá está o Cristo sentado no trono para nos dizer que vai haver um livro para o balanço, vai haver um momento para um ajuste de contas. E, portanto, na Idade Média isto sublinha-se de uma forma absolutamente exuberante nos tímpanos das igrejas que estão espalhadas por esse mundo fora. Estas construções românicas marcaram praticamente todo o nosso território europeu. Sempre bem situadas, muito bem colocadas, em rotas de peregrinação, em grandes aglomerados populacionais. E, portanto, o românico foi um estilo que se impôs por 2 séculos fora o Íbero, ainda mais um pedacinho. Foi um estilo muito interessante. Silêncio, recolhimento, segurança, são as tónicas deste grande estilo. Intimidade, procurar o encontro de cada um consigo. Seja-me permitido acrescentar que, para além do tímpano e para além da porta lateral, onde normalmente está o cordeiro, como nós sabemos, também nos telhados, quando olhamos para uma construção românica, ou nos suportes dos telhados e nos capitéis, temos muitas vezes história escrita. Ainda que muitas vezes estes capitéis tenham motivos vegetalistas, ou teromórficos, ou, enfim, não são estritamente religiosos, ou tirados do cancioneiro medieval, ou das lutas medievais, mas é verdade que também esses elementos aparecem decorados, trabalhados e com mensagem na construção românica. Depois do estilo românico, a um dado passo, sobretudo a partir do século XIII, começa a aparecer um novo estilo que é o gótico. Toda a gente já ouviu falar disto
Naturalmente que a Igreja também aqui pôs muita carne no assador, muitas construções aparecem por parte da Igreja neste estilo. O gótico revela um pouquinho aquele cansaço da interioridade, do escuro, e traduz o desejo do homem se projetar para as alturas. Como toda a gente sabe, o gótico baseia-se no arco ogival e baseia-se nos elementos todos a atirarem-nos lá para cima. O primeiro monumento gótico construído de raiz aqui em Portugal é o Mosteiro de Alcobaça. E creio que toda a gente já percebeu a sensação que tem quando entra no Mosteiro de Alcobaça. O instinto leva-nos a imaginar se aqueles vértices, a confirmar se aqueles vértices, daqueles ângulos todos por ali fora, estão devidamente alinhados. Aquilo é muito alto e, obviamente, quando nós tentamos perceber se os vértices estão todos alinhados, o que nós estamos a fazer é apanhar um torcicolo. O gótico quer isto mesmo, projetar-nos para as alturas, projetar-nos para Deus e para os santos. Isto depois é conseguido de muitas formas. No princípio era por poucos elementos decorativos para não distrair do essencial. Depois também as fachadas começam-nos a aparecer todas vazadas, a rosácea rasga-se imenso e há uma claridade imensa dentro dos edifícios. Uma das coisas que o gótico também vai trazer para o suporte das estruturas é o chamado arco oblutante, que é uma espécie de guindaste que vem de fora e que cola à parede. Sendo feito o suporte aqui de fora, as paredes perdem um bocado o que tinham no românico de segurar peso e passam a funcionar mais como espaços delimitativos dentro do edifício. Se são espaços delimitativos, também se podem rasgar, podem-se trabalhar, pode-se meter mais luz, pode-se criar galerias, e quando nós reparamos no gótico acaba por acontecer isto mesmo. E estes espaços vazados muitas vezes são aproveitados. Não se esqueçam do discurso que estamos a fazer desde o princípio, a arte como anúncio, a arte como púlpito, a arte como bíblia. E estes espaços vazados muitas vezes levam vitrais. E estes vitrais contam a vida toda de Nossa Senhora, contam a vida toda de Cristo, contam a vida de um santo, ou a vida de santos, ou a vida de um rei, que foi muito benemerente. E os vitrais, obviamente, injetam cor e luz dentro dos edifícios. Se o românico era a interioridade, o gótico é a altura e claridade, é a projeção para o alto. Todos nós conhecemos nestes edifícios as agulhetas, a gente tenta perceber onde é que acaba a agulheta, lá estamos nós outra vez a olhar lá para cima. Neste estilo gótico vem ali um período muito interessante que vai trazer uma novidade imensa no campo da arte. E esta novidade imensa vai aparecer ali para os lados de Assis e para os lados de Pádua, e vai aparecer com uma pleia de artistas que acabaram por deixar o nome na história da arte. Estou-me a referir a Cimabue, estou-me a referir a Pietro Lorenzetti, estou-me a referir a Simone Martini, estou-me a referir sobretudo ao Giotto, certamente o nome mais importante. O que é que fizeram estes senhores na Catedral de Pádua, na Basílica de Assis? Introduziram a terceira dimensão na arte. Até aqui tínhamos altura e tínhamos largura, e estes senhores introduzem a perspectiva, introduzem a terceira dimensão. De tal forma que numa parede lisa, mas colocando uma montanha que parece estar lá atrás, um grupo de pessoas a falar ali a meio, e um interlocutor que está aqui mesmo na nossa frente, por ilusório, por perspectiva, por trabalharmos a superfície livre, lisa com esta manha da profundidade da perspectiva, pois dá a sensação que estamos aqui a lidar com planos diferentes e que a parede não é lisa e que é muito comprida lá para trás e que vai vindo mais para cá e até que chega à nossa frente. É a perspectiva que foi inventada ali, sobretudo a partir destes dois focos de Assis e de Pádua. Inventaram-se depois outras coisas, que foi o sfumato, e que é a capacidade de trabalhar um teto, mas conseguindo que quando eu acabo de pintar não falte espaço para lá pôr as pernas do artista. Este esfumato permite que eu trabalhe aqui na minha mesa, na dimensão do que depois vai ser colado ali em cima, para preencher exatamente aquele espaço, depois faz um picotado, depois vai-se lá colocar o papel no teto, polvilha-se e ficam lá os contornos todos do desenho que eu tenho que fazer. Também se inventaram outros materiais para pintar, até que, entretanto, aparece o Renascença.
O Renascença é outra vez o tentar ir ao românico e ir ao clássico. A arte tem muito isto. Matemática. Escolhe-se em que estilo quer construir, se é dórico, se é o jónico, e depois coluna a 5 metros para aqui, coluna a 2 metros para ali, uma pele por cima, janelas todas simétricas e tal, uma porta maior ao meio, e normalmente o Renascença é assim. O Renascença tem o cultivo da pessoa, nós conhecemos grandes artistas, não sabem do Renascença. O Renascença é a atual Basílica do Vaticano, a Praça de São Pedro, a Capela Sistina. Bem, falar de Miguel Ângelo, falar do Rafael, são coisas despiciadas que toda a gente conhece. Uma proporção imensa, uma matemática imensa. Imaginem só aquela colunata de São Pedro, que nós olhamos, tem até 2 pontos na Praça de São Pedro, a gente olha e parece que só tem uma coluna de cada lado e são 2. E aquilo é mármore, não é papel que a gente corta com tesoura direitinho ou com x-ato. Cada personagem que está por cima da colunata tem 5 metros. Nós olhamos, parece que tem a dimensão normal. Está tudo muito bem calculado, milimetricamente calculado, matematicamente calculado. Sobressai o homem mecenas, que encomenda a obra, sobressai o homem artista. É curioso que a partir do Renascimento nós sabemos sempre quem é o artista, enquanto que lá para trás, para a Idade Média, às vezes as grandes construções nós não sabemos quem as fez, porque foi Deus que fez, servindo-se dos artistas. Agora não. Agora estamos no tempo do antropocentrismo, é o homem que vale, é o homem que faz, é o homem que empreende. Tem nome, o artista é conhecido das suas obras. No Renascimento, perpetuam-se papas, perpetuam-se cardeais, o retrato é, obviamente, muito importante. Uma das coisas que também se sublinhou muito foi a religiosidade mariana, não é novo, já desde a Idade Média se vem fazendo, até nas devoções. Por exemplo, as Madonas do Rafael são conhecidas de toda a gente, mas temos também aí Bíblias por todo lado. E basta entrar na Capela Sistina para percebermos uma Bíblia feita em pintura, Antigo e Novo Testamento. Uma autêntica Bíblia espalhada por aquelas paredes. A arte cristã é também isto, é anúncio, é púlpito, é boa nova, como temos vindo a dizer até agora. O século XVIII, sobretudo, é conhecido pelo século barroco. Barroco significa movimento, significa teatro, significa volteio das vestes, significa tudo esvoaçante, significa que não há 2 personagens com gestos iguais, em posições iguais. Enfim, o barroco é assim a era do movimento, do fascínio e do teatro. Bom, depois do depuramento do Renascença, agora temos outra vez o festim dos sentidos, o volteio, os movimentos, o esvoaçante, a teatralidade, tudo isto caracteriza a arte do barroco. Esta arte do barroco chegou às nossas igrejas com uma força tremenda e serviu muito também de apologética ao protestantismo. Do barroco, queria sublinhar, eu vejo que tem que abreviar as nossas tribunas, muitas das nossas tribunas, e muitos dos nossos altares laterais. E estas tribunas, deixem-me dizer outra vez, são autênticos sermões. Eu vou tentar explicar rapidissimamente como é que funciona uma nossa tribuna barroca, toda cheia de ouro, com um fascínio tremendo. Vocês olham para a tribuna e a tribuna dos lados normalmente tem colunas torças que vão subindo por ali acima. E estas colunas estão ali a simbolizar a nossa vida. Quem nos dera ir sempre a direito, mas não é verdade. A gente agora falhou, ali errou, ali torceu, ali quebrou. E tal como acontece com aquela talha, assim o movimento da nossa vida é recuperações e falhanços. Se reparar, aquelas tribunas normalmente estão embelezadas com espigas e com uvas. Para dizer o quê? Apesar da nossa debilidade, se nos alimentarmos da Eucaristia, lá está. Onde é que nós vamos ter? Quando nós olhamos lá para cima, lá estão os anjinhos, os chuchudinhos todos à nossa espera. Portanto, aquilo não está feito por acaso, aquelas tribunas. Se vocês quiserem, podemos fazer a leitura pelo meio. Normalmente, o que é que acontece? Temos outra vez a Eucaristia, que é o sacrário. Às vezes, por cima do sacrário, aparece uma caveira para dizer que vamos passar pela morte. Aparece uma cruz, um Cristo na cruz, para dizer que morremos, mas fomos redimidos por Cristo. E continuando a projetar o altar para as alturas, lá temos outra vez os anjinhos, ou o espaço para a exposição da custódia à nossa espera. É muita luz, é muito brilho, é muito Fausto,
Muitas dessas nossas tribunas barrocas são em forma de trono, que é para nós entronizarmos o Cristo e a Eucaristia. Isto é quase para dizer, vocês protestantes puseram em causa a presença real de Jesus na Eucaristia. Nós, solenemente, afirmativamente, colocamos Jesus na Eucaristia no seu trono, como ele merece, e professamos dessa forma a nossa fé sólida na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Os altares laterais regem-se pela mesma filosofia, acabam por criar espaços depois para pôr santos a expor. Normalmente, quando chegamos à zona do ático, estamos lá projetados para os anjinhos e para as alturas, dizem que é mais ou menos nessa companhia que nós sonhamos viver por toda a eternidade. O barroco é isto, é vestindo os sentidos, a exuberância, a cor, é muito cênico, muita teatralidade, mas também muita fé, e para Deus o melhor. O ouro sempre serviu muito bem à arte cristã, até por causa dessa filosofia. O tempo vai-se me estreitando, mas deixaria uma palavra sobre os séculos XIX, XX e um bocadinho de XXI. O século XIX, voltamos outra vez a algum depuramento, a algum equilíbrio, a alguma sobriedade no trabalhar das esculturas, no trabalhar das estruturas, no trabalhar dos corpos dos edifícios. Enfim, também mais uma vez aí o excessivo barulho parece ter cansado e termos voltado a formas mais contidas. O século XX trouxe uma carga enorme de subjetivismo, trouxe outra vez ao de cima o artista nas suas expressões, nas suas sensações, nos seus desejos, no seu modo muito próprio e muito pessoal de se afirmar. Impressionismo, expressionismo, cubismo e por aí fora. Cada um exprime-se como quer, faz arte como quer, a partir do que quer, com a linguagem que é sua, e cada um que interprete depois o que quiser. Enfim, as coisas foram andando por aí. Temos tido voltar à matemática. Hoje muitos dos novos edifícios são estruturas matemáticas puras. Cubos, quadrados, jogo entre uma coisa e outra, formas muito depuradas, muito lineares, muito geométricas, como disse. Mas como o tempo se me estreita, se me permitem, eu iria, sobretudo, focar a grande novidade que apareceu na arte religiosa no século XX e que aparece na sequência do Concílio II do Vaticano. As nossas igrejas, sobretudo as novas construções, como sabem, alteraram o figurino, têm uma filosofia diferente. A palavra-chave para a liturgia no Vaticano II, ou no Segundo Concílio do Vaticano, foi a palavra participação. E esta palavra participação obrigou a alterar, de facto, o que se fazia. Durante um tempo, os padres celebravam de costas para o povo, tinham as sacras de altar, que eram uma espécie de cábulas à frente deles. Às vezes, a partir da Idade Média, o padre até podia celebrar sem povo, ou apenas com a presença de um sacristão, que matraquilhava o latim do jeito que podia, desenrascava-se como podia. Aquilo parecia às vezes a tabuada do Joãozinho, ele sabia a música, mas não sabia a letra. E pronto, e fomos dispensando ao longo de muitos séculos, muitos atores na liturgia. Em alguns casos até os dispensávamos praticamente todos, os leitores, os acordes, os ministros da comunhão, o próprio público. Nós tínhamos muitas vezes as chamadas missas votivas, cada sacerdote no seu altar a celebrar pela intenção que lhe deram, por isso é que se chamavam missas votivas. Podemos facilmente imaginar uma casa com muitos padres, um seminário, ou então uma ordem religiosa, em que um celebra neste altar por esta intenção, outro celebra naquele, outro celebra naquele, e as nossas igrejas estavam cheias de altares por ali fora. Com o Segundo Concílio do Vaticano veio alterar-se isto. Primeiro, não é possível à mesma hora celebrar duas missas na mesma igreja. Se estão mais sacerdotes, concelebram. Significa que só precisamos ter um altar. Numa nova igreja não construímos com muitos altares laterais, nem com altares laterais sequer. Podemos pôr nichos, podemos pôr subterrâneos para pôr imagens, mas não pomos altares laterais. Agora existe um só altar. Se existe esta possibilidade de concelebração, obviamente que o espaço de capela-mor não pode ser afunilado. Temos que criar um espaço, vamos imaginar um funeral em que aparecem muitos espaços para concelebrar. Temos de ter um espaço amplo onde possa caber toda a gente. Se chamamos os leitores e se chamamos os acólitos e os ministros da comunhão, temos de ter também espaço para que eles se movimentem e ali possam circular. Também chamamos as pessoas e para entender o que ali se está a passar. E o coro agora é para animar a comunidade celebrativa, a comunidade crente. Então não vai dar espetáculo lá para o coro alto.
Nós hoje, ao construirmos uma igreja, não construímos coro alto. Temos que prever no meio da Assembleia um lugar que permita ao coro acompanhar o sacerdote e chamar pelo povo, e, portanto, o lugar do coro tem que estar ali. Batistério, pois, tem que estar à entrada da porta, porque é esse o primeiro sacramento pelo qual se entra para a igreja. Havia a grade a separar os fiéis do povo. Hoje falarmos de comunhão, de participação, não há barreiras. Uma igreja recém-construída não tem a grade. De antes tínhamos os púlpitos, a palavra de Deus, a cair com autoridade lá de cima. Agora falamos da mesa da palavra e então dos púlpitos, que agora praticamente não existe. Se lá estão, deixei-no estar como documento histórico, mas não. Enfim, numa nova construção, não fazemos púlpito, pomos sim um ambão e imagina-se com a dignidade que deve ter, porque não é um paliteiro, o ambão é a mesa da palavra, há a mesa eucarística e há a mesa da palavra. Ou seja, as nossas igrejas mudaram imenso de figurino, obviamente privilegiando-se a participação, convém que as pessoas estejam mais próximas possível do altar, convém que haja um mínimo de barreiras visuais entre as pessoas e o altar, que a acessibilidade seja boa a todos os níveis, que haja boa luz, que haja bom som, de tal forma que toda a gente possa estar empenhada, participativa, dentro da comunidade celebrativa. E, portanto, estas são as principais mudanças na construção religiosa atual. Menos coro alto ou nenhum, deixamos de ter púlpitos, deixamos de ter grade, ampliamos o espaço da Capela-Mor. Essas são algumas das muitas novidades que o Segundo Concílio Vaticano veio trazer. Fechava aqui este excursus pela história da arte cristã. Naturalmente, as nossas igrejas atuais continuam a ter santos, ainda que não tenham, como disse, altares laterais. Continuam a ter pinturas, podem ter mosaicos, ou podem ter azulejos, como é óbvio, muitas têm. E tudo isso ao serviço da catequese, ao serviço do anúncio da Boa Nova. Esse aspecto permanece inalterável desde as catacumbas até aos dias de hoje. Foi o percurso que estivemos a fazer. Queria agora pegar em 3 outras vertentes, muito rapidamente. Primeira vertente, para sublinhar, apenas com 2 ou 3 exemplos, o valor histórico-narrativo da arte cristã. Depois, uma segunda secção, muito rápida também, para sublinhar o caráter parético-exortativo da arte cristã. E um terceiro momento para sublinhar o valor simbólico da arte cristã. Vou começar por sublinhar o valor histórico-narrativo da arte cristã. De facto, a arte cristã narra factos, apresenta-nos personagens, conta-nos histórias, diz-nos do nosso trajeto enquanto povo nas suas grandes marcas de acontecimentos e de personagens. Vou dar apenas 2 exemplos ou 3 muito breves. Vão passar-se mais imagens. Temos uma imagem do São Francisco Xavier, um personagem que é eternizado pela nossa arte. Enfim, tudo isto nos diz do valor histórico-narrativo da arte cristã. Apresenta-nos personagens, documenta-nos, apresenta-nos acontecimentos da história. Imaginem uma pintura com os Reis Magos. Imaginem uma pintura do batismo de Jesus. Imaginem uma pintura, o São Pedro a tirar a rede cheia de peixe. Obviamente, tudo isto narra acontecimentos, foca personagens, diz-nos do valor histórico-narrativo da arte cristã. Para além do valor histórico-narrativo que a arte cristã tem, um segundo vetor, um segundo valor reconhecido na arte cristã e na arte religiosa em geral, é o que nós chamamos a dimensão parético-exortativa. Quando nós olhamos para a nossa arte, nós sentimos um apelo ao melhor, às virtudes, a imitarmos os bons exemplos, a seguirmos o comportamento que os santos ou que Deus teve para connosco. Vou dar alguns exemplos muito breves. Imaginemos um quadro da apresentação de Nossa Senhora ao oferecer o menino no templo. Nós vemos para além daquele quadro, obviamente, também a oferta, a dádiva, o sentido da entrega de vida que esse quadro pretende traduzir. Vamos imaginar que estamos a olhar para o último juízo de Miguel Ângelo, não é? E na corte celeste está Jesus com o braço assim como quem está a punir. Como sabem, é uma obra muito polémica. Nossa Senhora parece distraída a olhar para o lado. Mas Miguel Ângelo quis mesmo sublinhar isso. Existe a bondade, como é óbvio, da parte de Deus e a misericórdia, mas não deixa de existir a justiça.
Quando nós olhamos para as representações das vidas dos santos, se calhar a primeira tentação que temos de pensar é esta: se eles foram de carne e osso como nós e conseguiram ser santos, porque é que nós também não conseguiremos ser santos, não é? E temos tantos santos que foram verdadeiramente heróis, sofreram disto, daquilo, levaram com bolas de chumbo, com lâminas flamejantes, com pauladas, com setas, sofreram, e no fim, graças a Deus, quando nós temos iconografado esta vida destes santos, pois a arte traz este apelo à virtude, à coragem, à perseverança, a sermos por Deus, a defendermos os valores do Evangelho, as boas causas. Então está aqui esta segunda dimensão da arte cristã, que é ineludível e que é um apelo à virtude, um apelo à santidade, um apelo a crescermos nos valores que Deus propõe. Queria chegar ao terceiro patamar, temos que ir andando, o tempo urge, e o terceiro patamar é o valor simbólico que a arte cristã tem. Os símbolos são imensos, eu posso referir apenas alguns. Continuando a falar de símbolos, podemos pegar em mais alguns, assim ao voo, e gostaria de pegar numa custódia que tenho aqui nas minhas costas, preparando naturalmente este momento. Eu vou pegar nessa custódia, depois vou pegar também num turibo, vou pegar numa naveta e vou pegar em 2 candelabros, para tentar também por aí chegar a mais alguns dos símbolos que a arte cristã usa com muita frequência. Temos aqui uma custódia. Esta custódia ajuda-nos também a falar de alguns símbolos que são próprios do cristianismo, da religião, enfim. Temos aqui os anjos na parte do fuste. A angiologia é de uma importância extrema na nossa iconografia. As custódias são sempre em sol radioso e cá estamos nós na simbólica. Jesus é o nosso sol, é a nossa luz, é o que ilumina a nossa vida. Esta custódia é uma custódia muito especial, porque tem uma coroa a coroá-la e uma cruz. A parte onde se expõe a hóstia é sempre uma lúnula, ou seja, tem a forma da lua. Estamos outra vez nos símbolos. Para os antigos o tempo media-se pela lua. As várias fases da lua, mais os 3 dias em que a lua se escondia, isso representava o mês. Não é exatamente igual ao ciclo solar. A lua é símbolo do tempo. E então colocamos Jesus sob a lúnula como para dizer que reconhecemos em Jesus o Senhor da nossa história, o Senhor do nosso tempo. É curioso que a lua aparece muitas vezes também debaixo das esculturas de Nossa Senhora, aos pés de Nossa Senhora. E volta-se a dizer o mesmo. Reconhecemos Nossa Senhora não apenas como Rainha dos Anjos, mas como Rainha dos Homens, como Rainha deste mundo, como Rainha também da nossa história. A lua e o sol são seguramente elementos fundamentais também na nossa iconografia cristã. Eram já muito importantes no tempo das religiões naturalísticas, vieram fazendo rastro pelo tempo fora, e agora temos também então estes símbolos da lua e do sol, muito importantes para todos nós. Outros símbolos que temos são, por exemplo, a luz. Normalmente nós usamos as velas, também porque a cera se vai gastando, se vai doando, e assim se espera aconteça com a vida dos cristãos. E então usamos as velas em cera, normalmente, e temos muitos utensílios para o suporte das velas, os castiçais. Os evangelistas dizem que quando Jesus nasceu, uma luz brilhou nas trevas. A vela é sempre o símbolo da luz. A luz é sempre o símbolo de Cristo, melhor dito, e portanto usamos muitas vezes o símbolo da luz. Temos o símbolo da água, como é evidente, a água é sinal de vida, e do lado aberto Cristo saiu sangue e água. Temos outros símbolos, por exemplo o pelicano, aparece muitas vezes ligado à Eucaristia. Se nós formos ao Bom Jesus, ou ao último terreiro, feito o escadório por lá acima, que antecede a entrada no templo, temos a fonte do pelicano. É outro símbolo eucarístico nesse caso, assim como o pelicano regurgita para dar de comer às suas crias, assim Cristo se entrega, se doa para que os seus possam ser alimentados. Queria deixar uma nota ainda, estamos na simbólica da arte cristã e em jeito de conclusão para outros símbolos que são recorrentes. Um dos símbolos recorrentes é o símbolo da pomba. Todos sabemos que pode significar a paz, mas também pode significar o Espírito Santo.
a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Temos o globo, naturalmente a dizer que Jesus é o dono do globo, é o dono do mundo. E temos a figura do Pai, numa pose de veteranidade. O Cristo é verdade que é o sofredor, mas é também o Cristo da glória, e os anjinhos estão cá para não nos deixar esquecer essa realidade. Afinal, o que nos espera, superadas as dores do mundo, é chegarmos à glória celeste. E pronto, chegou a hora de nos despedirmos. Penso ter correspondido em termos de timing e de conteúdo àquilo que me foi pedido. Como viram, eu falei sem guião, e isso às vezes pode ter provocado alguma pequena falha de que me penitencio. Também sei que houve ali uma altura em que, ao falar das catacumbas e dos cemitérios, prometi voltar ao assunto e não voltei, mas agora para repor, para tapar essa lacuna. Como sabem, para nós cristãos, cemitério é o que existe e isso significa dormitório. Nós não temos necrópolis, não temos necrópolis, como os gregos, como os romanos, como os egípcios. Nós não temos a cidade dos mortos, nós temos cemitérios, que significa dormitórios. E naturalmente a nossa fé na ressurreição, mais uma vez, se expressa também por aí. Queria agradecer a atenção de todos e desejar que a nossa arte sirva para o que é. Um deleite, porque é bonita, porque é bela, porque é feita dos melhores materiais, porque é engenhada pelos melhores talentos, e que a nossa arte possa continuar a ser aquilo para que tantas vezes nela pensou. A saber, possa ser anúncio, possa ser catequese, possa ser um bonito púlpito que nos faz contactar com Deus, com a sua mensagem e com o sagrado. Felicidades a todos, a proteção de todos, da Santíssima Trindade, de forma especial, Pai, Filho e Espírito Santo, também representada aqui nesta escultura.